Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trago para vocês mais informações aí a respeito do Corinthians e Flamengo hoje no Campeonato Brasileiro, né? Jogo esse no qual o Timão vem com força máxima aí para esse jogo, para conquistar esses 3 pontinhos aí fora de casa em cima do Flamengo, né? Trago para vocês aí um cortezinho com algumas informações e uma provável escalação do Corinthians aí com estreia hoje no Timão, né? Vamos acompanhar juntos. Flamengo e Corinthians ao vivo na Globo a partir de 13h10 da tarde com o show do Belo na nossa transmissão, hein? Você curte um pagodinho, né? Coraçãozinho já batendo diferente. E a Lívia Laranjeira também é pagodeira, mas ela vai falar do Flamengo. Como é que chega o Flamengo para esse jogo? Qual a escalação do Felipe Luiz? Bom dia, Lívia. Tudo bem, Karine? Bom dia para você também. Sou muito pagodeira. Mas vamos falar desse Flamengo? A tendência, Karine, pelo último treino de ontem, é que o Flamengo vá a campo com a mesma escalação que começou o jogo contra o Vasco na última rodada do Brasileirão. Isso significa o retorno de jogadores que ficaram fora da partida contra a LDU no meio de semana. Entre os titulares, o Léo Ortiz, que foi poupado do jogo da Libertadores, e o De La Cruz, que nem viajou para Quito. Ele sofre um pouco mais com a altitude, então ficou no Rio de Janeiro. A gente tem um campinho para mostrar a escalação provável do Flamengo. O Felipe Luiz deve mandar o time a campo com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta e Michael e Bruno Henrique. Existe uma possibilidade, embora remota, de o Pedro ser titular no lugar do Michael. Ele está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, uma lesão grave, voltou a jogar há cerca de 20 dias e já fez 4 jogos desde então. Vem ganhando mais minutos gradativamente, contra a LDU ficou 37 minutos em campo, está muito próximo de voltar a ser titular, mas ainda não deve ser hoje. Mais informações do Corinthians agora com Edgar Alencar, a gente volta lá para o hotel do time. Diga lá, Ed. Lívia, sua projeção aí do Flamengo, vamos trazer então aqui o do lado do Corinthians, que tem um desfalque para essa partida, um desfalque que já vem se repetindo, né, nas últimas partidas, o Rodrigo Garro, que segue naquele tratamento, no joelho, então o meio-campo argentino não participa do jogo de logo mais no Maracanã, então um possível Corinthians para logo mais, para enfrentar o Flamengo, mais uma vez a gente lembra, comandado pelo Orlando Ribeiro do Sub-20, a gente pode colocar o campinho aí, com o Hugo Souza, capitão, ex-Flamengo no gol, a linha defensiva com o Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Anrileri. No meio de campo a gente vai colocar alguns asteriscos, mas um possível Corinthians com o Ranieri, o Carrilho e o Martinez e a linha de frente com o Romero, Yuri Alberto e o Memphis Depay. As dúvidas, o Bidon no lugar do Martinez ou até uma formação mais consistente no meio campo com 4 homens, né? Aí com o Martinez e o Bidon, nesse caso com o Romero no banco de reservas, algumas dúvidas para o jogo de logo mais. Nenhuma dúvida quanto à escalação do Memphis Depay, né? Jogador, camisa 10, que vem sendo muito importante, mais uma vez para o Corinthians na temporada, é o vice-artilheiro, com 5 gols marcados e com alguma folga, o líder em assistências, já tem 8 assistências, só para quem está acompanhando o EE saber, o segundo colocado nesse quesito é o Romero com 3. Então, um grande destaque aí do Memphis, que logo mais vai estar brilhando aí no Maracanã, Fernando e Karine. Então vamos embora. Flamengo e Corinthians, um grande duelo que a gente tem de torcidas gigantescas e de times que foram campeões estaduais nesse início de temporada, pra gente colocar aqui frente a frente. Vamos ver quem vai levar melhor, Rossi ou Hugo Souza. Recentemente votei até acho que 2 vezes seguidas no Rossi, e votaria nele contra o Donelli também, mas com o Hugo Souza voltando, eu vou de Hugo Souza. Muito que bem. E Ayrton Lucas ou Angileri? Eu vou votar no Angileri. Acho que o Angileri chegou e tomou conta da posição, resolveu uma posição problemática para o Corinthians, enquanto o Ayrton Lucas, eu acho até que ele, diante do que ele poderia, ele foi até bem contra a LDU, mas é um jogador que eu acho que tem pouquíssima confiança, me passa pouquíssima confiança, assim, acho que erra demais, às vezes passa a sensação ali de uma displicência. Acho que o Angileri resolveu defensivamente e quando vai à frente vai com categoria. Bruno Henrique ou Memphis Depay? Memphis, né? Aí não tem ponto de correr, né? Acho que o ano do Bruno Henrique não é de todo ruim, é bom até, mas ele não dá pra comparar, né? Desculpa. Bruno Henrique ou Memphis Depay? Memphis tá jogando, assim, quando ele joga mal, ele produz. Quando ele joga bem, ele decide, ele faz coisas. Então, assim, acho que tá jogando muito bem. Tá dando entrevistas calientes. Boa entrevista. Boa entrevista.
E acho que jogando muito bem também, e falou e fez, né? Porque ele falou, não, tem que melhorar isso aqui, foi lá e fez de 2 gols, então é Memphis. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, porque cadê o anúncio do Dorival? Vou te explicar essa situação e a preparação para esse confronto diante do Flamengo, que pode ter novidades na escalação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no... Tá todo mundo esperando pelo anúncio do Dorival? Eu também. Estou em contato com algumas pessoas que me dizem que tem que esperar, né? Toda a formalização contratual, mas não tem como entrar água nesse chope, tá? Isso que eu queria tranquilizar vocês. O Dorival Júnior estará no Maracanã neste domingo, no grande confronto, no clássico das multidões entre Flamengo e Corinthians, às 4 da tarde no Maracanã. Aquele jogo típico de Campeonato Brasileiro, né? As duas maiores torcidas, o maior estádio, o estádio mais icônico, o horário ideal para a prática do futebol, mas o Corinthians ainda sem técnico, né? Isso é o ponto negativo. Mas ele estará lá, presente, num dos camarotes, para acompanhar a partida do seu novo clube, contra o seu ex-clube, inclusive. Mas o Dorival começa a trabalhar efetivamente como técnico a partir de segunda-feira. E os advogados, eles estão ainda formalizando, né, todo o contrato para que haja assinatura de contrato. Mas já há o acordo, já há o acerto, então não tem muito como ser diferente. E é por isso que não ocorre um anúncio oficial. Pode ser até que durante o domingo a gente tenha o anúncio também. Eu esperava pelo sábado, domingo não aconteceu, ou então o clube vai deixar para segunda-feira mesmo, né, quando ele estiver presente no CT Joaquim Grava, daqui a pouco pode ser até já apresentado para a torcida, para a imprensa, já faça a sua entrevista coletiva, já responda as primeiras perguntas, né? O Dorival deve estrear na quarta-feira no Novo Horizontino, em Novo Horizontino, né, diante do Novo Horizontino, fora de casa, contra essa equipe pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida, quarta-feira, dia 30, deve ser a estreia do Dorival, então ele vai ter 2 treinamentos, né, segunda e terça, para já estrear na quarta, mas vai acompanhar o time diante do Flamengo neste domingo no Maracanã. Bom, o time que será comandado pelo Orlando Ribeiro, que tem 2 jogos e 2 vitórias, mesmo que de maneiras distintas, né? Contra o Sport, o time criou muitas chances no primeiro tempo, acabou tomando um gol, virou a partida através do Memphis, né? E conseguiu 2-1, Campeonato Brasileiro, e depois na Sul-Americana, com a colaboração do Félix Torres, né, sendo expulso aos 15 minutos, e o time tendo que reagir, tendo que se desgastar, tendo que se esforçar para vencer um jogo e continuar vivo na Copa Sul-Americana, venceu por 1-0, e agora tem esse compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Tem uma tendência de mudança que é justamente na defesa. O Félix Torres, ele não está suspenso, né? Ele foi expulso na Sul-Americana. Ele vai ter que cumprir suspensão na competição internacional, e no Campeonato Brasileiro ele está à disposição. Mas vamos lá, né? O ideal seria que você já atirasse até no sentido de preservação, porque não há a menor condição. O grande problema é que os outros zagueiros também não estão dando conta do recado. Mas vamos lá, né? Jogo grande, dá mais uma chance para o André Ramalho, ao lado do Gustavo Henrique, para ter uma zaga pelo menos experiente, pelo menos uma zaga mais técnica. O André Ramalho, tecnicamente falando, é bom jogador. Ele só não começou 2025, né? Inexplicavelmente. Não sei se é uma questão de calendário, já falei com vocês a respeito disso, né? Sei lá, o cara ficou 10 anos na Europa, né? Pode ser que quando ele chega aqui no segundo semestre, ele estava voando ano passado, né? E de repente vira o ano e a coisa dá uma balançada, assim, o André Ramalho não consegue se firmar, teve alguns problemas, alguns desconfortos e tal, ele acabou jogando no sacrifício em alguns jogos, mas, poxa vida, eu tenho ainda expectativa sobre ele, porque não é possível que a gente tenha se enganado tanto. Então o André Ramalho, eu faria pelo menos essa troca, né, no lugar do Félix Torres, porque nada pode ser pior do que o Félix Torres vencendo, né? Depois tem alguma outra possibilidade no meio campo, né? No meio para frente. Porque assim, você vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo, notadamente, tem a sua qualidade no meio, através de jogadores como o Gerson. O Arrascaeta está jogando mais próximo do gol, está com muita liberdade, né? Se recuperou fisicamente. Você tem o Eric Pulgar, você tem jogadores ali no meio, né? Além de todo o elenco vasto do Flamengo, né? Pode ter Michael, Gonçalo Plata, Bruno Henrique, o Pedro voltando. É uma loucura. O Cebolinha. É muita gente boa do meio pra frente. Então, o Flamengo, naturalmente, até por jogar no Maracanã, até por ter tropeçado nos últimos jogos, né? Vem de um empate em 0-0 contra o Vasco, e aí viu o Palmeiras assumir a liderança isolado. O Palmeiras vai jogar com o Bahia na rodada e pode disparar mais ainda. O Flamengo não quer deixar isso acontecer. O Flamengo é um time propositivo. Vai jogar em casa, vai tentar ter a bola mais tempo para tentar agredir o Corinthians. E aí o Corinthians vai ter que ter uma disciplina tática muito grande, vai ter que ter uma capacidade de marcação. A boa notícia, né, como sempre, é a manutenção do Hugo Souza no gol, porque
Se tem uma esperança do Corinthians não sofrer gols, ela reside justamente no Hugo Souza, né? Vocês viram o que aconteceu com o Racing. Mesmo o Racing, sendo muito ruim, com um jogador a mais, ainda teve algumas chances para marcar, mas o Hugo não deixa. O Hugo não deixa. É muito difícil fazer gol no Hugo. Então já começa nesse sentido. E se o Corinthians conseguir ainda numa escapada, né? Porque eu tenho que dizer que é numa escapada, né? Porque eu imagino o cenário do jogo com o Flamengo tendo a bola e o Corinthians especulando. Não estou dizendo que o Corinthians vai ficar lá atrás esperando para ser bombardeado, porque isso também seria suicídio. Mas assim, vai ser difícil o Flamengo não ter a bola pela qualidade que tem. E aí o Corinthians vai ter que ser muito inteligente quando roubar essa bola. Quando tiver essa possibilidade, seja numa bola parada, seja num contra-ataque, seja atacando o espaço, se é que o Flamengo vai oferecer esse espaço. Mas enfim, a gente tem que entender que a tendência é o Flamengo atacar o Corinthians. E atacando o Corinthians, pode ser que o Orlando construa um meio de campo muito mais reforçado. E aí sairia o Romero e entraria o José Martínez. Você teria o Ranieri abrindo o meio campo, com Carrilho, Martínez, Bidon e... É isso, né? Com 2 atacantes, o Memphis e o Yuri. Ou ele faz como ele vem fazendo. Coloca o Romero e recua o Memphis. Como é contra o Flamengo fora de casa, eu não duvido dessa escalação mais recheada, mais reforçada. Muita gente está pedindo o Ranieri como zagueiro, como ele jogou no último jogo, né? Mas até para ter uma força no meio campo, e ele joga como um zagueiro praticamente quando o time é atacado, fechando uma linha de 5 ali, eu acho que dá para manter esse sistema. Eu daria uma reforçadinha, eu colocaria Martínez, Carrilho, Bidon, essa galera no meio aí com 2 atacantes, porque o Corinthians não vai ter a bola para construir. É muito raro que isso aconteça no jogo. Vai ter algum momento? Vai. Mas, assim, na totalidade do jogo, a tendência é o Flamengo atacar, é o Flamengo construir através do meio-campo. E o meio-campo mais combativo, mais marcador, fechando os espaços, eu acho que tem uma possibilidade aí do Corinthians poder, enfim, recuperar essa bola, construir ataques e marcar o Flamengo, que é o que precisa fazer. Né? Marcar o Flamengo, porque se deixar o Flamengo jogar, a gente sabe que é difícil. O Flamengo deu uma osciladinha em termos de desempenho nos últimos jogos, né? Perdeu na Libertadores para o Central Córdoba, empatou agora com a LDU, fora de casa, é verdade. Empatou com o Vasco também, 0-0. Então, o Flamengo está tentando recuperar os seus melhores resultados. Nada melhor do que um clássico, um jogo grande como esse, com tanta visibilidade, às 4 da tarde, aquela coisa toda. E o Corinthians vai ter que segurar esse ímpeto, sem ainda o seu comandante. Mas já tem um ingrediente novo, porque quando a gente falava aqui contra o Racing, né, que eu falei, caramba, o que esses caras, parece que eles não querem a Sul-Americana, parece que os caras estão jogando a não jogar, aquela coisa toda, porque fica uma coisa meio à deriva, né, você não define o técnico, você não sabe para onde você vai, não dá para nem saber se os caras querem a Sul-Americana ou não chegou um técnico para dizer, não, eu quero essa competição, vamos focar, vamos lá, não sei o quê, não sabe, então os jogadores ficaram meio que jogando por eles, assim. Agora, já muda, tem um treinador que foi contratado, que estará no estádio, nos camarotes. Aí você passa um outro recado para o campo de jogo. E jogador, cara, ele se move dessa maneira. Peraí, o professor tá lá em cima. O professor tá nos vendo. Então é aquela coisa, a gente vai ver daqui a pouco até uma disposição um pouco maior. Por quê? Porque o vestibular recomeçou. E tá todo mundo querendo um espaço. Eu sei que tem algumas figuras ali que são titulares absolutos, né? O caso do Memphis, o caso do Yuri, o caso do Hugo. Ok. Mas é chefe novo, então mostrar serviço para o chefe novo faz às vezes o jogador, né, se dedicar um pouco mais. Então eu espero que tenha isso também no Maracanã nesse domingo às 4 da tarde. E tem um outro detalhe, tem uma questão de tabela importante, porque estou falando aqui, né, que o Flamengo, né, Palmeiras, né, acabou vencendo vários jogos fora de casa, né, Fortaleza, Inter e tal, deu uma disparada, e aí o Flamengo tropeça contra o Vasco, então ele tá de olho nessa liderança. Mas vale lembrar que o Flamengo, que tem 11 pontos, ele pode ser encostado pelo Corinthians se o Corinthians vence o Flamengo, porque o Corinthians tem 7 pontos. Se o Corinthians vence, ele vai a 10, e ele cola no Flamengo, que tem 11. E ele impede o Flamengo de somar, né? Então, é um Corinthians que se mantém ali na parte de cima. O Fluminense também perdeu pro Botafogo, que estava ali, né, pleiteando as primeiras posições, e vai depender do que vai acontecer do jogo do Palmeiras também. Mas, vamos lá, se tiver uma combinação de resultados aí, daqui a pouco o Palmeiras tropeça e tal, e o Corinthians ganha do Flamengo, você cola lá em cima já. E aí, claro, né, muito cedo ainda, mas
já é um Corinthians se mantendo por ali, chegando o Dorival agora para começar um trabalho. Uma derrota vai deixar o Corinthians lá no meio da tabela, porque o campeonato recém começou, mas tem muita gente já se engalfinhando lá na parte de baixo. Então, tem uma condição de tabela que daqui a pouco pode ser desconsiderada, pode ser algo secundário, mas não é. Se o Corinthians vence esse jogo, dá uma resposta muito boa no campeonato para dizer o que ele quer. E aí seria, no caso, ser protagonista. Não sei se ser campeão, G4, não sei, mas estaria no bolo. Então, vamos aguardar. É isso, Fel. Esse foi o videozinho que eu separei para vocês hoje com algumas informações a respeito do Corinthians, né? Uma provável escalação do Timão aí para enfrentar esse Flamengo hoje pelo Campeonato Brasileiro. E o que acontece às 16 horas lá na casa do Flamengo, né? E o Timão vem com sua força máxima aí dentro do que pode, né? Contando aí com apenas desfalque de Rodrigo Garro. Mas hoje tem estreia também no Timão aí, né? Camisa nova. Espero que essa camisa nova aí, comemoração aí no Mundial aí, dê sorte a esse time do Corinthians. Dorival ainda não pode assumir o Timão. Deve ter sua estreia oficial aí na segunda-feira. Ele vai estrear contra o próximo jogo aí, né, contra o Bragantino. Então, o Timão vem com sua força máxima contra o Flamengo aí. Uma provável escalação vem com o Yuri Alberto, Memphis Depay e o Romero. Carrilho, Zé Martins e Ranielli. Lateralzinho esquerdo ali, o Angélico jogando muito. Lateral direito é o Mateuzinho, Gustavo Henrique e André Ramalho. E Hugo Souza no gol, né? Graças a Deus aí, Félix Torres não está nessa provável escalação. Assim espero. Não só nesse jogo contra o Flamengo, mas como nos próximos jogos também. Fora Félix Torres, meu jogador aí que só veio afundando o Timão. E nessa provável escalação aí, Félix Torres não apareceu, né? Gosto muito ali da volta do Gustavo Henrique. Timão, óbvio, né? Tem um déficitzinho aí quando quesita aí a defesa, né? Mas com certeza na próxima janela de contratação aí, no meado do ano, o Timão vai ao mercado aí forte para contratar zagueiros e alguns pontos também. E com certeza um lateralzinho direito melhor também para poder tá agregando mais nesse time do Corinthians aí, né? Ainda mais com a chegada do Dorival Júnior aí, com certeza já teve algumas conversas em relação a essa questão de contratação para fortalecer ainda mais esse time aí, quem sabe brigar ali por esse título do Campeonato Brasileiro, né? Mas hoje é um dia muito importante aí, né? Esse jogo contra o Flamengo vai dizer muito sobre esse timão aí, né? Conquistar esses 3 pontinhos vai ser muito importante para o Corinthians nessa fase do timão. E vamos pra cima com tudo. Gostaria que você deixasse nos comentários aí qual o palpite de vocês para esse jogo de hoje aí, né? Meu palpite vai ser 2-0 pro Timão, hein? Timão vai vencer de 2-0 e gol de Memphis Depay e de Yuri Alberto. Valeu, tamo junto. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like no vídeo aí se você gostou do vídeo. Tamo junto, até a próxima e vai Corinthians!